Olá amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje irei ensinar como podemos calcular a derivada de algumas funções polinomiais. Vamos começar com a função mais simples, que é a função constante. Uma função constante é uma f de x igual a k, onde k é um número real. A derivada dessa função, a f' de x, é zero. Se tiver dúvida, é só ir lá na definição e calcular esse limite aqui. O cálculo desse limite vai dar zero. Quais são os tipos de função constante? Então, a f de x igual a 4 é uma função constante. Então, estou trocando a minha constante k por 4. A f', a derivada, vai ser zero. Se eu pegar a f de x igual a menos 3, a f', a derivada, vai ser zero. Se eu pegar a f de x igual a π, espera aí, π é um número irracional, mas não deixa de ser um número real. E a derivada, então, dessa função f de x igual a π, também é zero. Se eu pegar a f de x igual a e de Euler, que também é um número irracional, que vale aproximadamente 2,81, a derivada f' também é zero. Agora, se eu tenho aqui f de x igual a k vezes x, a f', a derivada dessa função, é k. Também, novamente, se tiver alguma dúvida, é só calcular esse limite aqui, e você vai chegar que o valor desse limite é exatamente k. Então, se eu tenho a f de x igual a k vezes x, a f' derivada é exatamente k. Então, vamos lá, se eu tenho a f de x então igual a 3 vezes x, então, obviamente, o 3 está fazendo o papel do k. Então, a derivada f' de x é quem? É 3. Se eu tenho a f de x igual a menos 4 vezes x, a f' derivada é quem? É o menos 4. Agora, se eu tenho a f de x igual a x, bom, e agora? Quem que é a derivada? Não tem o k aqui, né? Eu não sei. Mas o x pode ser escrito como sendo 1 vezes x. Então quer dizer que a f' de x igual a x é 1. Essa função f de x igual a x, algumas vezes na matemática a gente chama ela de função identidade. Então, identidade de x é igual a x. Tá? Então, principalmente em espaço vetorial, transformação linear, sempre vira e mexe aparece lá a aplicação identidade. Então, é exatamente uma função tal que a f, né, se eu for calcular a f, por exemplo, de 3, é 3. Por isso que a gente fala que também é função identidade. A f de 4 é 4. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de quando a f de x é igual a x, é um exemplo também, a gente fala também que essa função é chamada de identidade. Para terminar, terminar aqui essa parte, se eu tenho a f de x igual a menos x, qual é a derivada dessa função? Novamente, eu vou fazer aqui, menos x dá para ser escrito como sendo menos 1 vezes x. Então quer dizer que a f' de x vale menos 1. Agora, seja aqui uma f de x igual a x elevado a n. Então a derivada f' de x vai ser quem? Vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Então quer dizer, se eu tenho uma f de x igual a x elevado a terceira, então quanto que vale o meu n? Vale 3. Então a f' de x é quem? É 3 vezes x elevado a 3 menos 1, que é igual a 3 vezes x elevado ao quadrado. Se eu tenho que a f de x é igual a x elevado à quinta, a f' de x, quanto que vale o meu n? 5. Então vai ficar 5, que é o valor do n, vezes x elevado a 5 menos 1. Então quer dizer que a derivada de x elevado à quinta é 5 vezes x elevado à quarta.
Tem uma propriedade lá que fala que se eu tenho que a f de x é igual a um c vezes a g de x, então a f' de x, a derivada, é igual a c vezes a g' de x. Então se eu tenho aqui que a f de x é igual a 3 vezes x elevado a quarta, a f' de x, né? Então o 3 está fazendo o papel do c, então eu mantenho. Agora, a g de x é exatamente quem? X a quarta. Então isso aqui vai ficar, eu vou ter que aplicar o que? A regra do tombo para calcular a derivada da g de x. Então vai ficar 4 vezes x elevado a 4 menos 1. Então isso é igual a 12x elevado a terceira. Se eu tenho a f de x igual a menos 2x elevado a sexta, então a f', o meu 2, o menos 2 está fazendo o papel de c, então vai ficar menos 2 vezes 6 vezes x elevado a 6 menos 1. Então isso é menos 12x elevado a quinta. Agora, se eu tenho a f de x igual a 3x elevado a quarta mais 2x elevado a terceira mais x mais 1, como é que fica a derivada dessa função? Também dá para se provar que se eu tenho que a f de x é escrita como sendo a g de x mais a p de x mais a e de x mais a w de x, a derivada, a f' de x é a derivada de cada uma dessas funções. Seria a f' de x é igual a g' de x mais a p' de x mais a e' de x mais a w' de x. Então nesse caso aqui, ó, quem que é a g de x? 3x a quarta. Quem que é a p de x? 2x a terceira. Quem que é a e de x? Só o x. E quem que é w de x? 1. Tá? Lembrando que são nomes, né? A gente geralmente trabalha com f de x porque o f vem de função. Mas eu posso dar qualquer nome à minha função. Então nesse caso aqui, 3x a quarta, eu estou dando o nome para essa função de g de x. 2x a terceira, estou dando o nome de p de x. X eu estou dando o nome de e de x. E 1 eu estou dando o nome de w de x. Tá? São nomes de funções. Então a f' vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes 4 vezes x elevado a 4 menos 1 mais 2 vezes 3 vezes x elevado a 3 menos 1 mais 1 que é a derivada de x e mais 0. Então a f' de x vai ser 12x elevado à terceira mais 6x elevado ao quadrado mais 1. Obviamente não preciso escrever o zero, só coloquei aqui para ilustrar que o zero é a derivada de uma função constante. Posso fazer mais direto? Posso. Se eu tenho a f de x igual a 4x elevado à terceira mais 2x elevado ao quadrado menos 3x mais π, então a f', a derivada, pode ser o que? 12x ao quadrado. Então observe que eu já estou fazendo tudo, não estou fazendo passo a passo, né? O 3 vezes 4 é 12, então está aqui. 3 menos 1 dá 2, mais 4, porque fica 2 vezes 2, né? O 2 cai aqui, a ideia da regra do tombo, vezes x, porque fica 2 menos 1, que é 1, então x elevado a 1 é x, menos 3. Continuando, se eu tenho a f de x, vou fazer esse exemplo aqui só para reforçar algo aqui que eu observei no exemplo passado. Então, se eu tenho aqui 4x à quinta mais 2x ao quadrado mais x,
Então, a f' de x, derivada, a f' aqui, de x é quem? É 4 vezes 5 vezes x elevado a 5 menos 1, mais 2 vezes 2x, aqui vai ficar 2 menos 1, mais, já vou colocar aqui direto 1. Então quer dizer que a f' de x é quem? É 20 vezes x elevado à quarta mais 4x, essa derivada. Então observe que quando eu faço 2 vezes 2 vezes x elevado a 2 menos 1, isso é o que? 4x elevado a 1. Mas geralmente, x elevado a 1, a gente não escreve x elevado a 1, e simplesmente coloca 4x. Tá? Então se eu tenho uma outra função com a f de x igual a menos 3x a sétima mais 2x, a f' de x é quem? É menos 3 vezes 7 vezes x elevado a sexta mais 2. Quer dizer que a derivada f' é menos 21 x elevado a sexta mais 2. Então aqui eu tenho as bibliografias, recomendo estudar o livro do Guidoriz, do Leitold, do Sturt, né? Então esses 3 livros aqui é para quem quer aprofundar no cálculo de derivada, e o livro do Manuel de Paiva para quem ainda quer rever os conceitos do ensino médio. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.